Salada Cultural. Olá, meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural, podcast que aborda tudo que envolve cultura, seja cinema, TV, música, literatura, quadrinhos ou a mistura disso tudo. Aqui eu conto histórias e curiosidades que talvez você já ouviu, mas não custa reforçar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para mais uma edição. Se você viveu a década de 1980, com certeza um programa vem à mente atrelado a esse período. Os Trapalhões. O grupo formado por Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias era um sinônimo de sucesso tanto na TV, onde protagonizavam a atração dominical líder de audiência da TV Globo, quanto no cinema, com recordes de bilheteria a cada filme lançado no período de férias, em uma média de 2 longas-metragens por ano, algo impossível de se fazer hoje em dia, ainda mais se tratando de cinema nacional. Porém, a segunda metade do ano de 1983 foi bastante traumática, não só para o quarteto, mas também para seus fãs. Em agosto daquele ano, o grupo anunciava a separação, por motivos financeiros. Renato Aragão ficou de um lado do divórcio, e Dedé, Mussum e Zacarias do outro. Mágoas, troca de ofensas, concorrência no cinema, prejuízo de ambos os lados e muito diz que me diz fez parte dos 6 meses dessa separação, que de certa forma terminou com um final feliz, em que houve a reconciliação. No programa de hoje, eu conto como foi todo esse imbróglio. Como diria Didi Mocó, aguarde e confie. Salada Cultural. Oficialmente formado em 1966 na TV Excelsior em um programa chamado Adoráveis Trapalhões, a atração foi criada apenas para aproveitar o sucesso de Vanderlei Cardoso, famoso cantor da época que surfava na onda da Jovem Guarda. Junto com Vanderlei, o grupo tinha o então pouco conhecido comediante Renato Aragão, o ator e cantor Ivon Cury e o lutador de luta livre Ted Boy Marino. Depois foram incluídos na trupe Dedé Santana, Roberto Guilherme, hoje mais conhecido como Sargento Pincel, e a cantora Vanusa. Esse programa durou até 1968. Logo após, Renato e Dedé participaram de outros programas humorísticos da Excelsior, até serem contratados pela TV Record em 1971 e levar a ideia dos Adoráveis Trapalhões para a emissora, em um programa intitulado Os Insociáveis. Inicialmente de curta duração na programação da emissora, alcançou sucesso e se tornou um humorístico de 2 horas, quando Dedé Santana trouxe Mussum, vindo do grupo Os Originais do Samba, para compor o grupo. Enquanto faziam sucesso na TV, Renato Aragão e Dedé Santana também arriscavam protagonizar filmes no cinema, alguns como dupla, outros em separado, mas muitos deles alcançando grande bilheteria, como foi o caso de Robin Hood, o Trapalhão da Floresta e o Trapalhão na Ilha do Tesouro. Em 1974, Renato, Dedé e Mussum vão para a TV Tupi e lá protagonizam o programa com o nome clássico Os Trapalhões, já com Zacarias formando o quarteto. Na Tupi, o programa estreou aos sábados, depois passou a ser exibido aos domingos, batendo de frente com o Fantástico da TV Globo, e o vencendo na audiência. No final de 1976, para conter essa derrota, a Globo contrata os Trapalhões, que estreiam na emissora carioca em 1977. Desde então, o programa se tornou líder absoluto na audiência. Para se ter uma ideia, na divulgação anual do Ibope de 1981, ano que os Trapalhões celebraram 15 anos de grupo, levando em consideração sua estreia em 1966, o programa foi o mais visto daquele ano, com mais de 7 milhões de telespectadores, tendo mais audiência que a novela das 8 da época, Baila Comigo. Os Trapalhões naquele início da década de 1980 estavam em seu auge, tanto de público quanto de crítica, tendo como um de seus fãs o poeta e cronista Carlos Drummond de Andrade e firmando uma parceria com o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, que ajudou na adaptação de Os Saltimbancos Trapalhões, filme que levou mais de 5 milhões de pessoas ao cinema. Sem contar produtos que estampavam o rosto do quarteto, como histórias em quadrinhos, discos, brinquedos e tantos outros produtos de merchandising.
Tudo parecia correr bem para o grupo, que na frente das câmeras mostrava muito bom humor e união do quarteto. Porém, nos bastidores, a situação não era nada daquilo que se apresentava. Salada cultural. No intervalo tem cheirinho de macarrão. E a barrigues, ronca mais do trovão. A RA Produções de Renato Aragão, fundada em 1977 para cuidar de todos os negócios que tinham nome Os Trapalhões, era responsável por praticamente toda a produção dos longas, desde o roteiro até a parte logística de figurino, locação e contratação de técnicos, enquanto que as responsabilidades menores de produção ficavam a cargo da Demusa, empresa fundada em 1979 pelos outros três Trapalhões e que cuidava dos interesses de Dedé, Mussum e Zacarias, inclusive também dos shows que os três faziam pelo Brasil sem o intérprete de Didi Mocó, que não fazia parte desses shows por, segundo o próprio, estar sempre ocupado cuidando de tudo que envolvia a marca Os Trapalhões. Quando se dividia o lucro das produções, havia inúmeras brigas da equipe administrativa de ambas. Segundo conta Juliano Barreto na biografia Mussum Foreves, Samba, Mé e Trapalhões, abre aspas, as produções sempre eram muito desvantajosas, com uma divisão de lucros injusta e pouco transparente, privilegiando demasiadamente o lado de Renato. A cada novo longa, brigavam novamente por uma fatia de 50% dos lucros e não mais de 20%, alegando que sem Dedé, Mussum e Zacarias não haveria filme. As reuniões entre os funcionários das duas companhias eram tensas e não raro terminavam em bate-bocas entre seus funcionários. Fecha aspas. A RA Produções sempre foi uma empresa familiar, tendo sua equipe de chefia não só a esposa de Renato na época, Marta Aragão, como seus filhos, sobrinhos e irmãos. Já a Demusa era administrada por pessoas que trabalhavam anteriormente em produções dos Trapalhões no cinema antes da criação das duas empresas, tendo o mínimo de contato administrativo dos três Trapalhões donos da empresa. Por isso, muitas das brigas internas não chegavam a interferir no trabalho do grupo na televisão e no cinema. Quer dizer, até o meio do ano de 1983. A véia debaixo da cama, a véia criava um rato. Naquele ano, Renato Aragão, após a recepção bem-sucedida tanto de crítica quanto de público de filmes como Os Saltimbancos Trapalhões e Os Trapalhões na Serra Pelada, quis dar um novo passo em sua carreira no cinema. Para seu próximo filme, O Cangaceiro Trapalhão, sátira da história de Lampião e Maria Bonita, chamou Daniel Filho para dirigir, ele, um consagrado diretor da TV Globo. Conseguiu para o elenco o casal principal da minissérie sobre Lampião e Maria Bonita, que tinha acabado de ser produzida para a televisão, o ator Nelson Xavier e a atriz e cantora Tânia Alves. Para o roteiro, convocou os autores Agnaldo Silva e Toque Comparado, e para os diálogos adicionais teve Chico Anísio. Ainda compôs no elenco as atrizes Regina Duarte e Bruna Lombardi, além de uma rápida participação do ator Tarcísio Meira. Na trilha sonora, uma composição da dupla Rita Lee e Roberto de Carvalho. Pra você ver, com essa escalação, Renato Aragão só estava pra brincadeira na frente da câmera, quando deixava fluir o Didi Mocó que existia dentro dele. Aí você se pergunta, e nessa produção, que sobrou para os outros três Trapalhões? Para Dedé, Mussum e Zacarias ficaram reservados personagens menores, que pouco ou praticamente nada influenciaram para a história que estava sendo contada. Dedé ficou com o papel de um dos integrantes do bando de Lampião, enquanto que Mussum e Zacarias ficaram com os papéis de dois fugitivos da polícia que estavam no lugar errado e na hora errada. A estreia do longa aconteceu em junho de 1983, levando mais de 3 milhões de espectadores e provando que a aposta de Renato deu o resultado. Salada cultural. Na edição de 13 de julho de 1983 da revista Veja, Renato Aragão estampou sozinho a capa com a manchete, abre aspas, o grande palhaço, por que Renato Aragão faz rir? Fecha aspas. Na matéria da revista, há um perfil do comediante empresário, exaltando seu talento como humorista e seu tino pelos negócios. Aos outros três Trapalhões, apenas uma breve citação, como coadjuvantes. A matéria gerou mal-estar. Após perceberem que não tiveram seu talento reconhecido em uma das principais revistas do país, as brigas nos bastidores, antes relegada à equipe administrativa das duas empresas, agora chegou para o quarteto. Os funcionários da Demusa, vendo isso, reforçaram o pedido de reavaliação da porcentagem de lucro das empresas, considerando injusta a divisão,
ainda que a maioria do investimento em tudo que envolvia a marca Os Trapalhões vinha da RA Produções. Após inúmeras informações vazadas na imprensa que o grupo estava estremecido, em agosto de 1983 foi convocada uma coletiva de imprensa no Teatro Fênix, antigo estúdio da TV Globo, em que os 4 anunciaram que não iriam mais fazer filmes juntos, sendo que o programa de televisão ainda seria avaliado. Salada cultural. Uma matéria da edição da revista Manchete, publicada uma semana após o anúncio do fim do trabalho em conjunto, deu detalhes da coletiva, em que alegaram que toda a briga, além da divisão de lucros, seria a falta de diálogo entre os funcionários das duas empresas. Um jornalista presente na coletiva questionou que, já que a causa da briga é a inimizade entre funcionários das duas empresas, por que não os demitem e resolvem isso? Então Dedé Santana, no modo sincerão, respondeu que eles poderiam até demitir os deles, mas Renato teria que demitir seus parentes, tendo em vista o nepotismo que imperava na RA Produções. Na mesma reportagem citaram o próximo filme de Renato Aragão, O Trapalhão na Arca de Noé, que estava em produção já sem a presença dos outros 3 Trapalhões. Segundo Vitor Lustosa, diretor e roteirista de outros filmes dos Trapalhões, em seu livro A Noite Americana dos Trapalhões, feito em parceria com o jornalista e pesquisador Rafael Spaca, a decisão de fazer esse filme sem Dedé, Mussum e Zacarias partiu somente depois da decisão do fim do grupo. Após conversas e rusgas, nem na TV eles mantiveram a parceria. O programa Os Trapalhões foi repaginado, tendo Renato Aragão à frente e tendo um novo grupo de coadjuvantes, entre eles Roberto Guilherme, Zilda Cardoso, mais conhecida como Catifunda, e Arnô Rodrigues, mas nenhum sendo apresentado como membro oficial dos Trapalhões. Já os outros 3, ainda em contrato vigente com a TV Globo, foram remanejados para o humorístico A Festa é Nossa, este exibido antes dos Trapalhões. No cinema, com Trapalhão na Arca de Noé sendo produzido a toque de caixa para ser lançado em dezembro daquele ano como a primeira aventura solo de Didi Mocó, tendo ainda a participação de Xuxa e Sérgio Malandro no elenco, Dedé, Mussum e Zacarias fizeram o contra-ataque, produzindo Atrapalhando a SWAT, paródia da série americana e reaproveitando um quadro que o quarteto fazia antes. No elenco do filme do trio tinha a atriz Lucinha Lins, e a direção ficou a cargo de Dedé Santana, dividida com Vitor Lustosa. Durante a produção de ambos os filmes, diversas notícias sobre uma produção sabotar a outra surgiam na imprensa. Na TV, a audiência do programa solo de Didi, ainda com o nome Os Trapalhões, caiu bastante em comparação ao período em que o quarteto vivia feliz às 19 horas de domingo. Já o programa A Festa é Nossa, que estreou naquele mesmo ano, não durou para a temporada de 1984. Os filmes produzidos estrearam quase juntos no cinema, sendo que Atrapalhando a SWAT, feito na base da guerrilha e com orçamento minguado, estreou em 12 de dezembro de 1983. E o Trapalhão na Arca de Noé, com superprodução no padrão do cinema nacional, teve sua estreia em 15 de dezembro do mesmo ano. Aqui vale dizer que quando os filmes dos Trapalhões estavam em cartaz, sua menor bilheteria chegava na casa dos 3 milhões de espectadores. Com a separação, o filme de Dedé, Mussum e Zacarias bateu pouco mais de 1 milhão de espectadores, enquanto que a empreitada de Renato Aragão fez mais de 2 milhões. Em comparação aos números anteriores, ambos fracassaram, sendo que o trio estava em uma situação pior, porque a Demusa se atolou em dívidas para que seu filme fosse feito em tempo recorde para concorrer com seu antigo colega de Trapalhadas. Salada cultural. Então teve início o ano de 1984, com a incerteza se haveria programa para todos, já que a audiência dos Trapalhões só com Didi caiu vertiginosamente. Tanto que os últimos programas de 1983 foram apenas reprises. Dedé, Mussum e Zacarias estavam próximos de finalizar o contrato deles com a TV Globo e sendo sondados pelo SBT, mas seus credores continuavam batendo a porta, sendo obrigados a fazerem shows em circos e ginásios usando o nome de Os Trapalhaços, já que juridicamente não podiam usar o nome Os Trapalhões, nome que pertencia a Renato Aragão. O fiel público do quarteto enchia a central de atendimento ao telespectador da TV Globo com telefones insatisfeitos
e cartas implorando a volta dos comediantes. Alguma coisa teria que ser feita, e isso foi uma missão para Beto Carreiro. Tá bom, ok. Parece uma piada sobre a década de 1980, igual o Blazer com ombreiras e o Menudo. Mas é real. Beto Carreiro salvou os Trapalhões. Salada cultural. Beto Carreiro, ou João Batista Sérgio Murad, seu nome verdadeiro, também era empresário de sucesso e publicitário, que naquela primeira metade da década de 1980 era muito mais conhecido como empresário publicitário do que como cowboy brasileiro. João Murad era responsável pelos anunciantes dos Trapalhões, além de promoções que faziam no programa entre uma atrapalhada e outra. Sua gestão publicitária em parceria com Renato Aragão e a TV Globo ajudou a criar popularidade a diversos produtos que eram anunciados nos intervalos do programa Os Trapalhões, como o Biotônico Fotora, a bicicleta Calói e o leite de aveia da Vem. Vendo que o programa ia ser cancelado a qualquer momento e a possibilidade de perder parcerias milionárias, fez Beto Carreiro correr contra o tempo. Não com seu cavalo branco, mas com sua lábia. Salada cultural. Ele tinha passe livre nos dois lados da briga, e após tentativas frustradas de trazer os quatro de volta à razão comercial, pensou em um plano que pudesse reunir o grupo em um local neutro, longe da TV e de funcionários de ambas as empresas. Em fevereiro de 1984, Beto Carreiro convidou separadamente cada um deles para um suposto jantar de negócios, mentindo que não havia chamado os outros para esse jantar, alegando que a proposta a ser discutida seria exclusiva para um deles. No dia marcado, Beto Carreiro pediu para reservar no restaurante uma mesa bem ao fundo, para que não levantasse suspeita. Na medida que iam chegando, os garçons, também instruídos pelo Beto Carreiro, deixavam eles em uma distância considerável para que não possam ser vistos uns pelos outros, alegando que o Beto estava atrasado e pedindo para aguardar, até que todos estivessem no restaurante. Renato Aragão foi o primeiro a chegar, ficando na mesa reservada e de costas para a entrada do restaurante. Dedé, Mussum e Zacarias chegaram em torno de alguns minutos depois. Após ser informado que todos chegaram, Beto Carreiro pediu para que os garçons os acompanhassem até a mesa reservada. Quando chegaram, segundo testemunhas que presenciaram o reencontro, Renato foi o primeiro a cair em prantos, abraçando a todos que também choraram por conta do reencontro. Sem dizer uma única palavra, as pazes foram seladas. Após esse reencontro, regado a champanhe e uísque, só decidiram no dia seguinte como seria a questão dos negócios das duas empresas e a reconciliação. A Demusa teria uma porcentagem mais favorável dos lucros, levando em consideração que agora eles entendiam melhor o quanto custava cuidar da produção de um filme. Dedé Santana passou para a direção dos filmes, visto o bom trabalho que fez no longa Atrapalhando SWAT, algo que ele já ensaiava antes da separação e não tinha oportunidade. Quanto a divulgações relacionadas à TV e outras produções, decidiram que deveria ser feita pelos quatro, para não criar novamente o mal-estar gerado pelo episódio da revista Veja. Sobre o programa de domingo, a notícia da volta do quarteto foi uma festa dentro e fora da TV Globo, sendo recepcionados até por Roberto Marinho, dono da emissora carioca. Uma coletiva de imprensa foi convocada, anunciando o retorno do programa para o final de março daquele 1984. O programa de estreia contou com uma introdução de Chico Anísio, que contava a história do quarteto para 4 crianças, entre elas Simone, que na época apresentava o Balão Mágico. Na sequência, eles apareceram, sendo aplaudidos pela plateia presente. Durante todo aquele ano, os Trapalhões recuperaram a audiência do programa, e dando espaço inclusive para piadas sobre a separação que durou 6 meses.
Eu vou te ensinar, você vem, fala pra mim, fala de amor, diz que gosta de mim, que me ama, diz qualquer coisa, mas diz, fala em amor, paixão. Tesouro isso. do meu coração. Isso. Eu gosto de você. Ah, não diga. Eu te amo com todo o meu coração. Ah, não faz, Didi. Eu não sei como eu pude passar esses 6 meses longe de você, amor. Apesar das notícias em revistas de fofoca de que as brigas entre os quatro ainda continuavam, o quarteto só deixou de ser quarteto em 1990, quando o Mauro Gonçalves, o Zacarias, faleceu. De trio, passaram a ser dupla quando Mussum morreu em 1994. Depois, houve a iminente separação e o fim dos Trapalhões, deixando na memória afetiva tudo o que fizeram, até quando se separaram. O Salada Cultural fica por aqui. Este podcast tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Se você gostou do podcast, manda para seus amigos, primos, conhecidos, vizinhos, chegados e quem mais quiser. Se você não gostou, indique para seu inimigo. Até a próxima!